da prosperidade. Então dá um certo conformismo, né? Deus vai dar, se você agora ficar esperando ser uma pessoa de muita fé. Agora, Samir, tem uma outra coisa. As grandes catedrais da Igreja Católica, a Domo, por exemplo, de Milão, as catedrais lá de Veneza, não sei de onde, já está tudo construído. A sede de São Paulo. Já estava tudo... Agora são antigas, não é, São Paulo? São antigas. Os templos... não é, Sem evangélicos estão sendo feitos agora, essas outras estão lá. Que na verdade, olha, foi uma ideia, pelo menos tem uma tendência, séculos, né? Samir, que diz assim, a Igreja Católica é o que é porque ela construiu templos e esses templos se tornaram eternos. Então eles perceberam São obras de arte. São obras de arte. Sim, então a igreja se eterniza, vai se eternizar para sempre. Tem uma linha que diz que é isso. Eu acredito porque foi Cristo que fundou a igreja e acabou-se. Essa é a linha que eu acredito, porque eu sou padre, senão não seria padre. Mas aí eles estão construindo a partir de agora templos que fiquem para a eternidade. Porque antigamente só alugavam um galpão, se não desse economicamente, já modificava. Só voltando para completar, doutor Bartolomeu Bueno, quando o cidadão consegue comprar um carro, produto do seu esforço, da sua inteligência, da sua dedicação, e bota presente de Deus, ele tem também que reconhecer que Deus o presenteou porque ele se credenciou. Ele ajudou porque senão Deus não seria justo. Então eu ia dizer, e cadê o carro que Deus me deu? Só deu para esse cidadão aí. Na verdade, não era, doutor Bartolomeu? É uma lavagem cerebral, sabe? Que é dado na maioria daqueles fiéis. É a teoria da prosperidade mesmo, né? Vender prosperidade aqui na Terra. Aquele que der mais, vai receber mais. Né? Então eu assisto às vezes na televisão só para ver os critérios usados, como é que eles fazem as pregações deles. Tem um que diz claramente, olha, se você mandar em cartão de crédito, o milagre é mais rápido. Se você mandar em cheque, só depois de descontado. E se for em barra de ouro, é imediato. Eu gosto de ouvir o pastor Malafaia. Próprio. Mas ele é muito, ele também é muito objetivo. Ele não trabalha muito nessa área. É um grande orador, né? Da ilusão, não. Ele chama o evangélico para a responsabilidade, né? Sim. Porque a gente não pode esperar tudo de Deus. Deus nos deu já o maior presente de todos, que é a vida. E nos deu o livre-arbítrio para lutar, não é verdade, padre? Sim, o Rodrigues é que ainda faz uma pregação. É o Rodrigues que é o R.R. É o R.R. Soares. Esse ainda faz alguma pregação. Os outros é só pedindo dinheiro. Eu não vejo outra coisa, só pedindo realmente. Sei Mas que o evangélico dá dinheiro. Por que não dá para a igreja? As igrejas estão tudo aí com problema. Sim. Parede cai, não cai, telhado cai, não cai. A igreja da Penha se arrastou agora para recuperar. Na verdade, a igreja católica, a pessoa dá quanto quer, o dízimo é livre, né? Quando se pede, eu estava falando aquela questão dos templos que já estão feitos de Capela Sistina, da Capela Dourada aqui da gente, do Duomo de Milão, de Florença, seja lá de onde for, das grandes catedrais do mundo. Mas eu queria dizer o seguinte, pedir, a Igreja Católica também pede, ela tem... pede doações, mas em compensação, e eu vou falar aqui de um caso concreto, está aqui na minha frente. Em Tamandaré tem uma creche com 600 crianças que tem 3 refeições por dia, sala de aula. Ele me disse que tem 5. 5 refeições. 5 refeições, porque é café, almoço, jantar, almoço, lanche e jantar. E na Católica o movimento carismático já pede o dízimo mesmo naquela base de 10%. O padre é carismático. Eu sou padre da igreja. Qualquer movimento que fazer parte, eu também faço parte Esse pedido que se faz, que a igreja, pelo menos a Igreja Católica faz, para converter em serviço para as pessoas carentes, pessoas pobres, tem que manter tudo. Samir, dê um pulinho lá em Tamandaré, você vai conhecer na Secretaria Paroquial a rede de voluntários, onde eu tenho 29 médicos que atendem o povo gratuitamente. Dentista, advogados, ginecologista, pediatra, nutricionista, que atende o povo gratuitamente. Vá lá em Tamandaré que você vai conhecer o trabalho da creche do Centro Social Padriense. Então, vamos dizer que é a instituição de maior exercício de caridade no mundo, ainda se chama Igreja Católica. Os maiores colégios daqui é Igreja Católica. Os maiores centros, as maiores creches, ainda chama Igreja Católica. Mas o católico ainda eu estou dizendo aqui por minha conta. Pode dizer. Tá dizendo, o católico ainda é relapso, ele é muito católico da boca para fora. É verdade. Ele precisa ser mais católico. Muito bem.
Estou certo ou não Está estou? mais do que certo, mais católico. E as Diga, igrejas, de um modo geral, elas têm um trabalho social também muito importante, que é conter essa juventude nos morros, nos alagados, e diminuir a criminalidade com essa ação Com essa pastoral. pastoral. Isso, tem um passividade, trabalho né? importantíssimo que as igrejas fazem de qualquer segmento. Eu respeito muito, por exemplo, as igrejas evangélicas e protestantes tradicionais. Esses neopentecostais, eu tenho minhas críticas, tenho minhas coisas, embora eu não quero entrar nisso. A luterana, a batista. Eu não quero fazer questão religiosa aqui. Claro. A gente está discutindo. Não cabe nada. Não é de uma Mas forma. tem as tradicionais, a Assembleia de Deus. Essas tradicionais, elas têm um trabalho sério também, como a Igreja Católica tem. Eu sou católico. E falo da minha igreja porque eu sou católico. E respeito a todo mundo e acho que assim deve ser. Estou fazendo favor nenhum. Nós temos que respeitar a religião de cada qual. Agora eu tenho algumas críticas a esses neopentecostais, porque eles vendem essa prosperidade. E depois, assim, Samir, se a gente tivesse como foco o exercício da caridade e do bem-estar, seríamos uma grande força, mas ainda ficamos com birrinha, com raivinha, porque a gente é proselitista, está preocupado muitas vezes, não a gente, a Igreja Católica não tem muita essa preocupação, é encher a nossa igreja para ter muita gente. Mas juntos os espíritas que fazem um exercício de caridade extraordinário. Um exercício de caridade, mas parece que para eles o exercício de caridade não tem muito valor, só a fé em Jesus. Mas a fé em Jesus precisa ser estimulada e provada através do exercício concreto da caridade. É verdade. Então os dois caminham juntos. É o ato e a fé em Jesus que precisa ser. Eu dizia sempre no rádio, não seja católico da boca para fora. As pessoas me perguntam, você, qual é a sua religião, Samir? Padre, sabe o que é que eu digo? Eu sou cristão. Muito bem. Eu respeito todas as religiões cristãs. Todas são boas, todas convidam para o bem, para a salvação, na verdade. Nós é que nos credenciaremos para uma nota boa lá em cima ou uma nota ruim se não merecemos uma nota boa. E a base doutrinária das igrejas cristãs, se nós formos ver, é a caridade. É a caridade, é o amor. É o exercício do amor, é o desenvolvimento. Caridade, solidariedade. Do Sermão da Montanha está baseado... O Sermão da Montanha, exatamente. O elemento ainda é eterno, por isso que eu ainda continuo acreditando na humanidade. Ô mãe, continue acreditando no seu filho. Ô pai, continue acreditando no seu filho. Ô povo de Deus, vamos continuar acreditando ainda que existe dentro do ser humano um elemento chamado amor. Não se perdeu não a natureza humana. Se um dia eu deixar de acreditar na palavra chamada amor, Samir, eu deixo de ser padre. Por isso que a gente construiu Eu uma ia ali igreja pela Tamandaré. Rua da Imperatriz, perto da Matriz da Boa Vista. Eu ia dando, uma senhora me seguindo, eu olhei para trás assim. Como eu olhei e ela não me saudou, não falou comigo, eu continuei ela atrás. Aí eu entrei na igreja. Sim. Ela entrou. Aí sentou-se e disse, você não é mais católico, não? Eu digo, eu sou cristão. Porque eu me lembro de você, você ajudava a missa na Igreja da Penha. Realmente, eu ajudei a missa. Mas ela acha que a pessoa tem que estar expondo, né? Sim, para todo mundo. Eu estou expondo aqui, minha senhora, se a senhora estiver me vendo, um princípio cristão lembrado aqui pelo desembargador Bartolomeu Bueno, o Sermão da Montanha, o amor, a caridade. Os espíritas exercitam a caridade e o amor. Os evangélicos também. Deixa de fora esse negócio do pastor pedindo dinheiro, mas vamos para a essência. E a Igreja Católica, o que é? O cara diz, não, um santo de barro, mas ali é uma figura. A gente não bota um retrato da mãe da gente na parede da sala para venerar. A gente não tem que estar ali idolatrando a imagem, mas estar respeitando aquela imagem, não é, padre? Rapaz, olha, toda a história da gente tem que ser guardada. E pessoas que esquecem que serviram de exemplo para a nossa vida precisam ser exaltadas. O que seria hoje da filosofia se não fosse Platão, Sócrates, Aristóteles? O que não seria hoje da teologia se não fosse Santo Agostinho? O que não seria hoje da igreja se não fosse São Francisco, Madre Teresa da Calcutá e Irmã Dulce? Exaltar essas pessoas como exemplo não significa colocar ela no lugar de Deus. Significa reconhecer o valor histórico e um exemplo concreto na vida dessa pessoa. Exatamente. Isso é o que a igreja faz. Mas eu estou com 2 desembargadores aqui, eu não sei se eles estão gostando do programa. Eu desvirtuei Eu estou o caminho do gostando. programa. Eu acho que nós, além de desembargadores, de magistrados, né, e que em gênero nós somos magistrados, só que magistrado de segundo grau, o juiz é do primeiro grau, o desembargador de segundo grau. Nós somos homens do povo, nós temos religiões, nós temos filosofia, nós temos posições políticas, nós não podemos fazer política partidária. Mas eu tenho posição política, eu tenho ideologia,
Tem uma religião. Filosófico. Ontem eu vi uma frase do senador, aquele que é pernambucano, mas que foi governador de Brasília, aquele baixinho. Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque. Ele disse ontem, a esquerda envelheceu. Mas é mesmo, tudo que a esquerda pregava, nada contra os esquerdistas. Tudo que a esquerda, porque o pessoal costuma dizer, porque eu fui secretário de imprensa em 2 mandatos do prefeito Augusto Sena, que substituiu Pelópolis, o pessoal diz, Samir é de direita, fez secretário de Augusto Sena. Não tem nada a ver. E eu não conheço uma pessoa mais democrática do que foi Augusto Sena. Nada de direita também para ele. Isso é uma rotulagem idiota. Então o pessoal, a esquerda envelheceu. Só agora deu a liberdade de fazer uma pergunta. O que a esquerda pregava, doutor Bartolomeu, está negando tudo agora. Os paradigmas foram mudados, as coisas. Também hoje até você identificar bem quem é de esquerda e quem é de direita. Está complicado. Você não tem mais o balizador. Não tem saber exatamente quem, você está à direita de quê ou à esquerda de quê. Você não tem mais esse balizamento. Todo mundo se apossou da coisa pública e passou a fazer daquilo meio de vida, e aí as ideologias foram dispensadas. Né, e o que houve foi um projeto de poder, não um projeto de governo. Projeto de poder, pura e simplesmente. No livro que eu vou lançar agora, breve, eu conto algumas vezes em que eu dei carona para Dom Helder Câmara. Um privilégio, né? Eu acho que mais de 10 vezes. Porque ele ia na rádio gravar a crônica dele, um olhar sobre a cidade, dispensava o motorista que tinha trazido Dom Helder, e dizia, deixa, eu vou voltar com o Samir conversando. E eu voltei muitas vezes conversando com ele. Eu dizia, Dom Helder, é difícil, você dizer, muito difícil. Se você separar 100 cristãos que se dizem cristãos, talvez 2 estejam sendo cristãos. E é difícil mesmo, né, padre? Doutor Bartolomeu. Eu só queria que você fez uma referência a Augusto Lucena, que ficou muito prejudicado na sua imagem pelo fato de ter se substituído exatamente Pelópolis, que havia sido cassado, ele tinha sido eleito vice-prefeito. E tinha tido mais votos do que Pelópolis. Exato, porque na época podia ser candidato só a vice-prefeito, ele foi candidato a vice-prefeito. Teve mais votos que Pelópolis. Teve mais votos do que o candidato a prefeito. Substituiu, mas foi um dos maiores prefeitos de Recife. Recife ficou a cidade mais bem iluminada da América do Sul. Recife ampliou todas as grandes avenidas. Outro grande pecado dele foi ter derrubado a igreja do Martírio. Né? Que aliás não foi derrubada, ela caiu. Foi aquilo manchou muito a imagem dele. Mas era um visionário administrativamente. Todas as grandes avenidas do Recife, Agamenon Magalhães, Caxangá, foram ampliadas ou construídas na época dele, em Biribeira. Ele chegou aos morros e alagados. Foi um grande prefeito. Ele botou o ônibus no morro, pavimentou os morros. E morreu pobre, morreu na mesma casa dele ali na Ilha do Leite. Na rua Joaquim Inácio. Eu estou dizendo que eu fiz parte do inventário dele lá em Olinda, tinha apenas mais 2 casinhas, era todo o patrimônio dele. Dona Leda, só me engano o nome da Dona Ieda, né? A esposa dele morreu com grandes dificuldades. Quer dizer, Barreto Guimarães, Augusto Lucena, e alguns outros que eu não quero cometer agora, eu vou omitir porque eu não me lembro de todo mundo, eram tipos respeitáveis de homens públicos, não é doutor Bartolomeu? Exatamente. Barreto Guimarães para morar numa casa alugada. Doutor Heraldo Guedes fez uma cota para comprar uma casa para ele em Olinda. Simplicidade, eu encontrei muito ele em Olinda andando, eu fui juiz de Olinda, ainda o conheci vivo, lógico. E ele, com a simplicidade hoje dele, o cara assume o cargo público com 4, 8 anos, está rico, sai rico. Pois é, Samir, você falando aí a propósito do tema hoje, que está um tema jurídico, político aqui hoje e religioso. De filosofia, religião. Está muito interessante. Mas eu tinha um pensamento que eu achei maravilhoso, que era do ministro Carlos de Brito Lira, que está aposentado hoje, era ministro do Supremo. Ele, no fim lá de um discurso dele de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele dizia que acreditava assim em tudo isso, né? Porque o tudo não pode terminar em nada. Então há uma outra vida, né? Há uma continuidade de vida. E aliado a esse aspecto de que, como o padre disse que nunca viu um caminhão de mudança em cemitério, nem caixão com gavetas, né? Então a gente tem que pensar nisso mesmo, que é a decência. Não é a pobreza, não é a decência.
E a decência, que seja rico, milionário, mas que seja uma pessoa decente. Terminou, que pena, né? Muito obrigado, Papai do Céu abençoe, obrigado ao padre Arlindo, obrigado ao desembargador Bartolomeu Bueno, ao desembargador Eduardo Paurá, obrigado a você e até o próximo programa. Obrigado.